Gente, a Sandra é um exemplo de milhares de pessoas, né, que recorreram à cirurgia bariátrica para conseguir emagrecer. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em 2016, no ano passado, foram feitos mais de 11 mil procedimentos. Em 2015, foram mais de 93 mil cirurgias. Isso mesmo, 100 mil, foi o que eu falei. Gente, isso representa um aumento de 7,5% de um ano para o outro. E o número de pessoas que fazem a bariátrica continua crescendo. Isso, a gente tinha dados ali desde 2011. A cada ano vai aumentando. Viram que o ano passado já aumentou quase 8% com relação a 2015 e assim vai, né? O Brasil é considerado o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas. E as mulheres representam 76% dos pacientes. Mas quem será que pode fazer esse procedimento? E mais, gente, em que casos essa cirurgia é indicada, né? Porque não é qualquer pessoa que está acima do peso que deve fazer a cirurgia bariátrica. Então, para falar sobre esse assunto, nós recebemos o Dr. Carlos Couto, que é especialista em cirurgia geral e cirurgia videolaparoscópica. Hoje fiquei sem ar. E também recebemos a telespectadora Rosimeire Cruz, que já pensou em fazer a cirurgia. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rose. Boa tarde. Obrigada por terem vindo aqui. Boa tarde, obrigado. Eu já vou conversar com a Rose, porque a Rose ainda é um caso diferente do da Sandra. A Sandra já fez. A Rose estuda talvez a possibilidade de fazer, né, Sandra? A gente já vai conversar sobre isso. Doutor, quem é que deve ou quem é que pode fazer a cirurgia bariátrica? Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que desejar e querer um procedimento, né, cirúrgico para emagrecimento. E não é qualquer pessoa que pode operar, né? Então, a legislação e o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica determina que o paciente tem que ter como pré-requisito 2 anos de acompanhamento médico e com nutricionista, sem sucesso, né, no emagrecimento, e tem que fazer uma conta baseada no peso e na altura, dividindo o peso pela altura ao quadrado, que é o chamado índice de massa corpórea, tá? Tendo que esse índice está acima de 40. O peso pela altura ao quadrado. Se o resultado estiver acima de 40, pode ser que ele entra no critério para a cirurgia bariátrica. E entre 35 e 40 com comorbidades, que seriam esses problemas de saúde, tipo diabetes, pressão alta, problemas circulatórios de varizes, pedra na vesícula, quando a saúde já está gorduroso, comprometida por causa do peso. São sinais que têm problemas metabólicos no organismo, também estaria indicada a cirurgia. Entendi. Mas o doutor falou correto que eu vi ali, 2 anos antes de fazer a cirurgia, eu tenho que fazer acompanhamento de nutricionista? É obrigatório esse acompanhamento, para você demonstrar que tem um insucesso com o tratamento clínico, porque a cirurgia, além de ser um método agressivo, cirúrgico, é um método que traz algumas peculiaridades no pós-operatório, que tem que fazer reposição de vitaminas, minerais, que pode acarretar em anemia, em osteoporose, então tem que ter um acompanhamento restrito com o médico, com o endocrinologista, para não ter problemas futuros tardios. Tá. Doutor, eu já vou te perguntar sobre um outro caso polêmico que envolve a bariátrica, que é o voltar a engordar. Já nós vamos conversar sobre isso. Rose, e aí? Você chegou a pensar em fazer a bariátrica, é isso? Sim, em dezembro eu fui atrás para saber como funcionava, porque eu pensei, eu vou parar de amamentar e vou fazer uma cirurgia bariátrica para emagrecer tudo que eu tô gorda nesse momento. Daí eu fui no médico, ele me encaminhou para umas reuniões, e nas reuniões eu descobri que não era bem o que eu queria. Porque nas reuniões eles te mostram tudo o que é ruim, que pode acontecer. Já para você saber aquilo que poderá acontecer contigo. Não quer dizer que aconteça com todo mundo, mas tem algo que sempre acontece. Sim. Então, assim, igual ele falou, repor vitaminas, você vai ter que fazer isso para sempre, dependendo do caso. Pode ter... você tem talvez que dilatar o estômago para voltar a comer, então essas coisas me assustaram muito. Tipo assim, eu não preciso disso no meu ponto de vista, né? Eu sou gordinha, então eu vou me esforçar para emagrecer de outra forma. Talvez a cirurgia, se eu não conseguir um dia achar que eu realmente preciso, porque está afetando a minha saúde, aí eu posso até pensar em fazer, mas nesse momento não é o que eu quero, não é o que eu acho
solução, não é? Antes do doutor conversar contigo, só vou explicar, porque a Rose, gente, a Rose é uma doceira de mão cheia, né? Inclusive, eles ganharam um concurso aqui da RIC TV Record, que teve no Jornal do Meio-Dia ali, né? Ficaram entre os selecionados ali de todo o que era maravilhoso ali no concurso. Então, é difícil também no caso dela. A Sandra Zen também é chefe, esse caso que a gente mostrou. E pelo que eu entendi da Rose, ela acha que ela vai perder muito dessa alegria dela do cozinhar, do fazer os doces. Isso eu acho que se encaixa com muita gente que pensa assim como ela, né? Porque é uma diferença que as pessoas têm na cabeça em relação à cirurgia. A cirurgia, ela não é mágica. Ela é uma ferramenta, né? E outra coisa, a gente costuma falar que a gente opera o abdômen, o estômago, o intestino, e a gente não opera a cabeça dos pacientes. Então, a cabeça do paciente obeso, ele tem uma compulsão alimentar, ele tem um vínculo afetivo com a comida. Ele gosta de comer. Ele gosta de comer. E tem um vínculo, ela serve para a ansiedade, para o prazer, para a dor. Então, esse vínculo ele tem que ser bem trabalhado no pré-operatório e no pós-operatório. Não é só mudar o corpo. Não muda só o corpo. A cabeça, ela, por mais que a gente tente educar a cabeça, ela continua ainda com os resquícios, os vícios antigos. Então, pode-se dizer, doutor, que a Rose seria um exemplo de uma pessoa consciente, por exemplo, porque a gente sabe que tem casos de pessoas que nem se encaixam no peso e que gostariam de fazer a bariátrica. Sim. Talvez se todos pensassem assim como a Rose, de tentar de todas as formas emagrecer de uma outra maneira, seria bom. O ideal era que todos tivessem um peso adequado sem necessidade de cirurgia. O problema é que a gente já conhece aquele chamado efeito sanfona, que é muito comum. A literatura nos mostra que a perda de peso sustentada, ou seja, a pessoa conseguir emagrecer por um período prolongado, o sucesso com o tratamento clínico, ele não é muito grande. É o efeito sanfona que a gente chama. E a cirurgia, por mais que não seja um tratamento milagroso, nem uma pílula mágica, ela tem uma perda de peso mais sustentada a longo prazo. Você não tem medo, né, Rose, da cirurgia em si? Não, eu só não quero passar minha vida fazendo algo sem poder comer o que eu gosto, realmente. Eu faço doce salgado, eu não vou mais experimentar. Não deixe de fazer os doces salgados, por favor. Então, chega assim, eu fiz uma meta, eu pretendo tentar cumprir, por exemplo, comer durante os 5 dias, regrado e tal. Mas aí no domingo e no sábado eu vou poder comer uma coisinha que eu gosto. E eu sei que se eu tiver uma bariátrica, eu não vou poder fazer isso, porque eu vou ter que me regular realmente. Sim. Porque não adianta nada eu ter a bariátrica e achar que está resolvido. Sim. Eu vou voltar a comer com o tempo. E não é bem isso, a minha cabeça pensa diferente. Eu acho que eu tenho que ter consciência que eu tenho que emagrecer, mas sem regular tudo. Sim. Que eu tenho que comer. O paciente, claro, na fase inicial, que ele está se adaptando à cirurgia, e a cirurgia se adaptando ao paciente, né? Ele tem uma dieta muito mais restrita. Mas a médio e longo prazo, a pessoa não se priva. Tem paciente no nosso consultório que fala que vai no rodízio de pizza e come 6, 7 fatias de pizza. Não sei como, mas conseguem. Então, tu não vai se privar de todos os prazeres, né, que você sente com a comida. Mas, com certeza, não adianta você voltar àquela alimentação antes da cirurgia. Você tem que ter uma rotina muito mais regrada. Sim. Doutor, por que algumas pessoas voltam a engordar? A cirurgia nos primeiros anos, principalmente nos primeiros 2 anos, o paciente normalmente tem uma perda de peso meio que independente do que ele faça. Por quê? Aquela é uma cirurgia geralmente restritiva, que você diminui o estômago, ou uma cirurgia mista, que você faz um desvio do intestino associado, né? E até o organismo se adaptar a isso, ela vai perder calorias, independentemente do que ela esteja fazendo. O que acontece é que o nosso organismo ele é muito adaptável. E a partir desses 2 anos, se a pessoa não se utilizar desse período para ganhar um estímulo em fazer exercício, começar a melhorar a autoestima, se gostar mais, começar a ter outros prazeres, exatamente, há a possibilidade de reganho de peso. Todas as cirurgias, todos os tipos de cirurgia bariátrica, independente do tipo, elas têm um reganho de peso já esperado na literatura. Então é um fenômeno que ocorre e já é conhecido. Temos uma pergunta aqui no teleprompter. O telespectador Lucas quer saber se depois da cirurgia o paciente está mais propenso a ter depressão. A gente sabe que existem algumas repercussões psicológicas ou psiquiátricas após a cirurgia, uma maior propensão. É bem descrito paciente que já tem uma propensão intrínseca, ou seja, dela mesmo, em relação ao abuso de drogas e alcoolismo, ter uma tendência maior no pós-operatório.
A depressão, pelo contrário, ela tende até ser um pouco mais controlada, que o paciente melhora a autoestima, ele acaba tendo hormônios internos estimulando ou até combatendo um possível tendência depressiva do paciente. Entendi. Rose, essa ideia, por exemplo, da cirurgia para ti, ela está completamente descartada ou você ainda pensa mais ou menos, tipo, você vai tentar alguma dieta, alguma coisa, ou você acha que está legal assim? Porque, na verdade, doutor, o que é importante a gente frisar é a saúde, né? Sim. Se a saúde está ok, eu acho que... Não, eu não quero mais. Eu não quero fazer nada de cirurgia nenhuma. Eu quero tentar sem nada. E não é tentar, eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu já fiz muitas vezes. Volta, sim, tem o efeito sanfona, pode engordar de novo. Mas acho que o prazer da vida é isso. Você emagrece, você engorda, você se sente feliz. É tentar. É tentar. Que bacana. Porque a bariátrica você vai... não tem volta, você vai ter que ser regrada. Entendi. Pelo que eu entendi, quando eu fui é isso. Você tem que ser regrada para o resto da tua vida. Mesmo que você possa, depois de uns anos, comer uma pizza, você sabe que é um pedacinho. Eu não estou dizendo que eu vou comer uma pizza inteira, não sou tão olhudinha assim. Tu quer saber que tu tá comendo pouquinho, mas porque tu quer, não porque Isso, precisa. é porque eu quero. Então, assim, a partir do momento que eu comer porque eu quero e não porque eu preciso, eu acho que para mim, no meu ponto de vista, é melhor. Esse gênio forte. É o Marcelo também fala, gênio forte da minha esposa. Gente, temos outra. A telespectadora Brenda diz que a mãe dela fez a cirurgia bariátrica e perdeu 85 quilos. Antes disso, ela tinha vários problemas de saúde e hoje ela é uma pessoa muito saudável. Então, a finalidade da cirurgia bariátrica não é como muitos pensam, a pessoa ficar mais bonita, magrinha, esbelta. É saúde. Isso é um ganho secundário, é saúde. Então é provado que o paciente com obesidade mórbida, ou seja, com índice de acima de 35, né, ela tem uma sobrevida, ou seja, ela morre mais cedo que um paciente não obeso. Tem mais índices de complicações como infarto, derrame, amputações de membros, né, por problemas metabólicos associados iminentemente à obesidade. Doutor, muito obrigada. A gente teria assunto aí para mais 5 programas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Rose, muito obrigada por ter vindo, dar tua opinião, deixar as pessoas assim com vontade de começar sozinhas a fazer aquilo que elas pretendem também, é claro, para aquelas que não se encaixam. Ela sentou bem longe de mim, você viu? Ela tá com medo. Obrigada, tá, Rose? Obrigada, muito obrigada você. mesmo. Doutor, seja sempre bem-vindo aqui no Ver Mais. Obrigado. Sempre que quiser, estou à disposição. Obrigada.